sejam bem-vindos ao nosso 24º episódio do Famicast, o podcast que dá forma à sua voz. Hoje eu estou com uma convidada hiper, mega, super especial, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa forte, determinada, bem forte, que tem uma história de muita disciplina, muita dedicação, que faz um esforço gigante para atender as clientes dela. E assim, ela tem uma história, gente, que eu tenho certeza que vai inspirar muito vocês. E é uma honra ter você aqui, Jennifer. Nossa, prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Eu amo muito você sabe disso. É amo sua vida, amo ter você aqui comigo. Amo que você esteja sempre com a gente, nos eventos, com a marca, com tudo. Eu... Sinceramente, você é uma pessoa muito especial pra mim. Você sabe disso. Sei, é recíproco. Não preciso ficar rasgando elogios aqui. É recíproco. É muito gratificante quando a gente realmente se sente em casa, quando a gente realmente se reconhece, não só com marca, mas com pessoas, né, Mia? A gente já conversou muito sobre isso. E não só pela Formas, eu criei um carinho muito grande por ti, pelo incentivo, pelo quanto tu nos motiva, nos prepara, nos lapida, né? Então, eu sou muito grata também pela tua vida e esse amor é recíproco. Obrigada. Gente, vamos começar contando um pouquinho da sua história. Como foi a infância da Jennifer? Como a Jennifer apareceu no mundo das unhas? Então, na verdade, a Jennifer não tinha nenhum indício de que iria entrar no mundo das unhas. A maioria que você tem que é a mesma coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei muito de pessoas, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, saí de casa ali com 14 para 15 anos. Sim, fui passar umas férias na casa do meu pai, na praia, e acabei conseguindo um emprego lá e ficando, né? Permaneci lá. Logo conheci meu primeiro esposo, né, do meu primeiro casamento, tive meu filho, comecei a construir minha vida lá. Casou com quantos anos? Eu casei com 17 anos, mais ou menos, bem cedo. Bem novinha, isso. Porém, logo na minha primeira gestação, eu fui demitida do meu emprego, né, grávida. Então, fiquei aquele período ali todo da gestação em casa, né, meu esposo trabalhava na época, e... Logo depois que passou todo o período, ganhei o Bernardo, entrei pro mercado de trabalho de novo. Trabalhava com o quê? Eu trabalhava com vendas. Na verdade, eu comecei trabalhando como recepcionista numa escola de cursos profissionalizantes e depois fui conseguindo, aos poucos, né, subindo de hierarquia. Fui para supervisora, coordenadora administrativa e, por fim, gerente. E nessa escola, é bem curioso, né? Eu trabalhava na área administrativa, eu gosto muito da área administrativa porque eu sou muito metódica também, mas eu tive a oportunidade de conhecer o mundo da beleza, porque essa escola era uma escola de cursos profissionalizantes que também tinha a área da beleza. Ah, que legal! Sim, tinha cursos de cabelo, de unha, depilação. Então, eu entrei na área da beleza primeiro pelo cabelo. Você foi gerente lá, você tinha quantos anos? Eu tinha 18 para 19, mais ou menos. Foi logo que eu ganhei o Bernardo. Eu comecei a trabalhar quando ele tinha 3 meses. Sim. Só que eu sempre fui muito disciplinada, assim. Eu sempre... Qualquer coisa que eu pegava pra mim era como se fosse meu. Então, eu sei. Me dedicava muito. Tava em todos os momentos que podia lá. Fazia abertura e fechamento. Então, realmente, eu fazia com muito amor o que eu fazia e acabei me destacando e conquistando meu espaço dentro da empresa e contribuindo também bastante com a empresa. Só que lá eu tive essa oportunidade de conhecer a área da beleza, porque a gente tinha muito problema com algumas colaboradoras que faltavam, deixava a turma na mão. Então, na época, o dono me fez uma proposta para eu estudar sobre e começar a ministrar treinamento, a parte teórica das unhas. Nessa Sério? Escola. Sim. Que legal. Mas olha só, você falando sobre isso, é importante a gente ressaltar, porque assim, às vezes as pessoas falam, eu trabalho na empresa, a empresa não me valoriza. Eu trabalho na empresa, mas eu não cresço lá. Mas vamos combinar? São poucas pessoas que fazem isso, né? Com certeza. De chegar e falar, isso aqui não é minha obrigação, mas eu posso acrescentar. Com certeza. A maioria dos colaboradores, não digo da minha empresa, graças a Deus, mas muita gente quer fazer só o que é pago para fazer. Só o seu básico. Né? E é justamente nesse entregar a mais que a gente faz diferença. Com certeza, eu acho que as pessoas falam, eu escuto muito isso, né? E escuto muito não só de pessoas, vamos dizer assim, pessoas, a gente tá num ambiente, escuta colocações assim, porque a minha ambiência não são pessoas que têm essa percepção de que não tem vaga, não tem emprego, muito pelo contrário.
eu tenho muitas clientes que têm empresa, né? E eu vejo a busca delas em buscar colaboradores, em dar oportunidade, e é um desafio muito grande, porque hoje as pessoas realmente estão muito mais preocupadas em saber o salário, a hora que entra, a hora que sai. Deu horário, tô indo. Exatamente. E não é sobre isso, né? Como tudo na vida, a gente precisa realmente entregar mais do que o 100%. Eu trabalhei numa fábrica de roupa jeans. Inclusive, gente, eu amava. Nossa, eu amava o tal de LD. Não sei se você sabe o que é LD. Não. Mas LD é leve defeito. Então, a gente comprava aquelas calças LD que era um defeitinho mínimo por R$10. Nossa, eu amava isso. Todo mundo lá em casa, o Reinaldo tinha não sei quantas calças LD. Todo meu presente para alguém era calça LD. Mas, enfim, eu trabalhava nessa empresa e eu entrei lá como secretária. E aí eu tava sempre ali olhando a produção curiosa, querendo saber como que era aquilo, como que era isso, como que era aquilo. Chegou um ponto que todas as vezes que ia lançar a coleção nova, o dono da empresa chamava o estilista, né, que sempre desenhava ali, o fotógrafo para ver como que ia ser a questão das fotos e tal, a modelo e eu. Todas as reuniões de coleção nova eu participava, porque ele falava, e aí, você acha que a gente coloca SPAC? Sim. Ou, sabe, ele me perguntava tudo sobre. Por quê? Porque ele já tinha percebido a minha curiosidade, a minha disposição. Porque eu vivia lá embaixo, eu ia lá embaixo, eu mexia, eu olhava, eu queria saber quanto tempo que o jeans descansava, eu queria saber por que aquela costura era daquele jeito, sabe? E aí, ganhava mais por isso? Não, naquele momento não. Mas eu tenho certeza que tudo que eu precisava lá, eu conseguia. Com certeza. E te abriu, e com certeza ter essa percepção, eu acredito que tenha te aberto muitas outras portas para outras coisas também, que a gente nem imagina, né? É exatamente isso. Então, assim, você que tá aí, dê sempre o seu melhor. Principalmente, às vezes, a gente fala assim, mas não tem ninguém aqui, eu trabalho sozinha. Cara, eu conheço histórias de pessoas que trabalhavam ali num atendimento de shopping ali, coisa rápida e tal, é ruim trabalhar em shopping cansativo, mas que deu o seu melhor, foi contratado por grandes empresários para funções maravilhosas. Com certeza. Por quê? Só porque viu quanto a pessoa é proativa. Exatamente. Eu acho que quando a gente trabalha numa empresa, digamos assim, eu já trabalhei em vários nichos também, sempre nessa área de varejo e comércio, por conta de ser muito comunicativa. E eu sempre fui uma pessoa, uma colaboradora, que eu queria saber um pouco de cada setor. Independentemente de não ser o meu setor, eu queria estar apto para um dia, até se tivesse um gap de um colega, eu conseguisse cobrir. E isso me possibilitou infinitas oportunidades de escalar muito mais, de ter um crescimento na empresa. Eu só não tive voos em outras áreas maiores porque realmente eu escolhi as unhas. Porque eu tive a oportunidade de ser, inclusive, gestora da região numa filial de uma loja de grande varejo do Sul que eu trabalhava. Tá vendo? Então, realmente entregar além. As pessoas às vezes até questionam, né? Mas por que tu se dedica? Eu acho que é uma crença muito limitante que nós temos. A empresa não é sua, pra que você Exatamente. faz isso? Por que tu fica depois do teu horário, né? Por que tu tá fazendo hora extra? Tu não tá lá, não tá ganhando a mais pra isso. Só que a forma que isso vai te lapidando no passar dos anos vai te trazendo um discernimento, uma mentalidade muito diferente, assim, que eu sou grata por ter tido essas experiências até hoje, que contribui muito hoje nesse meu processo de criação da minha empresa, do meu caminho. Eu ia falar, imagina o quanto isso o quanto isso trouxe para o seu empreendedorismo. Com certeza. Coisas positivas. Com certeza. É totalmente diferente. Tá, aí ele chamou você para cuidar da parte teórica das unhas. Isso, para eu fazer um treinamento e começar a tomar conta disso. Porque como eu estava sempre na abertura e no fechamento da empresa, eu entrava às 8 horas e saía às 11. Porque eu tinha que fechar a escola. Uau. Então eu iria estar lá de qualquer forma, né? Fazendo a parte financeira, a parte administrativa. 11 da noite? Com o Bernardo pequenininho? Com o Bernardo pequenininho. Eu sempre trabalhei bastante, assim, e como o horário do meu ex-marido na época era um horário um pouco mais flexível, meu ex-marido sempre me deu um suporte muito grande, né, para eu conseguir trabalhar, conseguir, né, levar, digamos assim, os meus sonhos, porque eu não era uma mulher, digamos assim, convencional, eu nunca fui uma mulher convencional. Eu não me imagino dentro de casa, dona de casa, eu queria realmente desbravar o mundo, só que, claro, de uma forma até irresponsável na época, né? Eu era muito nova. Assim, não dá pra cobrar isso de uma menina de 18 anos, né, gente? Eu queria muito, mas assim, eu acabava até atropelando, né? Mas enfim, foi como tinha que ser. E nessa época, o que aconteceu? O meu salário, eu me lembro que eu ganhava R$545 nessa época. E a prestação da escolinha do Bernardo, que era uma escolinha particular, porque eu tinha muito medo de deixar ele
num colégio público por a questão das câmeras, tinha medo, receio. Eu trabalhava o meu salário sobrava só menos da metade, porque metade ia para pagar a escolinha dele. Eu precisava complementar a renda. Então, essa oportunidade de ganhar por hora aula também seria muito bom para mim. E aí porque você começou a dar aula, você ia ganhar mais. Eu iria ganhar mais, com certeza. Não estava dentro do meu salário, ganhei a mais. E ali eu encontrei uma paixão. Comecei a desenvolver uma paixão pela área, né? Enfim, se passou 2 anos, ministrei umas 8 turmas lá de manicure iniciante tradicional. Tem algumas fotos até. Foi uma fase muito gostosa da minha vida. Mas esse ciclo se encerrou e eu comecei a trabalhar em outro local. Permaneci por 6 anos, tive uma oportunidade melhor também em área administrativa, mas chegou um ponto que eu estava com muito conflito interno, emocional, saturamento psicológico, por conta realmente dessa questão de lidar com o público, de trabalhar com o público. Hoje eu sei o meu perfil comportamental, hoje eu entendo... Na época eu não entendia. Na época eu não entendia, então eu comecei a ter uma dificuldade muito grande emocional de lidar com um turbilhão de coisas que eu estava lidando. Nesse processo também teve a minha separação do meu ex-marido, teve o processo de adaptação como mãe. Eu digo que eu aprendi a ser mãe quando eu me separei, porque eu era muito imatura. E por eu estar muito fora, trabalhando, eu tinha uma mentalidade de que eu tinha que estar sempre fora, que eu tinha que estar prestando, digamos assim, os bens materiais, e eu acabei não tendo a percepção de que eu tinha que aprender o outro lado também. E foi nessa hora que eu tomei um choque de realidade, quando eu me separei do meu primeiro casamento. Aí foi um desafio muito grande, mas eu precisei ressignificar muito rápido. Não tem tempo. Não tenho tempo para chorar, não tenho tempo para... Preciso trabalhar, preciso sustentar meu filho, preciso dar o que o meu filho precisa. E, enfim, fiquei 6 anos nessa empresa. E a minha renda, por mais que era uma renda... Na época, uma renda boa, porque eu vendia muito seguro, eu trabalhava no caixa e no administrativo. Então, todas as oportunidades de ganho que eu tinha a mais, de escalar o meu salário, eu contava com a venda de seguros, mesmo que é uma venda, digamos assim, ela oscila, eu sabia que eu iria vender, eu não tinha escolha, eu não tinha plano B, porque eu dependia daquilo para pagar a prestação da minha casa, na época que era a casa que eu morava com o Bernardo. Ou seja, já tinha casa própria. Tinha casa própria. Comprei minha casa com 18 anos, mais ou menos. Eu comprei minha primeira casa própria financiada. E precisava pagar a casa. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a procurar planos Bs, né? Eu trabalhava de garçonete como se fosse um pubzinho, uma festa do sul, onde eu, das 8 às 10 da manhã, mais ou menos, de sábado para domingo, eu carregava a caixa de cerveja. Trabalhava na parte do balcão de bebida. Para ganhar R$60, eu nunca esqueço. Eu trabalhava toda essa carga horária, saía da loja, ia para casa, tomava um banho e ia para esse outro local, deixava o Bernardo na babá, porque eu precisava complementar a renda, né? Só a renda do meu emprego eu não estava conseguindo fazer todas as necessidades, suprir todas as necessidades que a gente precisava, eu e o Bernardo. E aí, como eu tinha esse treinamento do curso de cabeleireiro que eu tinha feito e da área das unhas, eu pensei, bom, eu tenho um plano B, eu tenho um plano C também, né? Eu tenho uma profissão, só que eu não enxergava isso como uma profissão. Então, o que eu fiz? Eu comprei, eu nunca me esqueço, era assim, acho que os últimos R$2.000 que eu tinha na minha conta, porque eu já tava, ficando no vermelho, entendeu? Comprei móveis que são de deslocar, né? Móveis desmontáveis. Uhum. Eu comprei uma bancadinha, comprei um lavatório desmontável, uma cadeira desmontável. E eu botava tudo no meu carro, que na época era um HB20. Adesivei o meu carro na parte de trás, como estética móvel. Que ideia louca! Porque o que eu pensei? Bom, a gente trabalha no litoral, onde as pessoas trabalham numa carga horária maior, muitas vezes até 11h30, meia-noite. Salões de beleza funcionam de terça a sábado. Então, a gente tem um gap de dias, domingo e segunda, e de horários, que era normalmente até 20 horas no máximo ali a carga horária. Que ficava aberto o salão. Então, eu pensei, tem uma demanda reprimida? Tem pessoas que precisam ir em salão. Cara, você era tão nova. Tem pessoas acamadas. Eu atendia muita pessoa acamada, muita pessoa que não podia se deslocar. As senhorinhas, eu cortava cabelo, fazia unha, fazia higienização. Então, eu comecei a abrir essa minha área da beleza assim,
fazendo esse processo de estética móvel a domicílio. Então, eu trabalhava durante o dia, final de semana eu fazia esses freelancers, né, nessa boate, e também nos horários de madrugada e no domingo eu fazia cabelo e unha a domicílio. Então, eu tinha 3 empregos nessa época. 3 empregos. 3 empregos. Uma menina nova, com filho pequeno. Sim. Às vezes eu fazia unha, as pessoas até, e foi onde eu consegui construir o meu nome na época, na área da beleza. Porque eu trabalhava até 3 horas da manhã e 6 horas da manhã eu tava de pé. Então, às vezes eu dormia 3 horas à noite só. Foi um período muito difícil, assim, que hoje eu olho pra trás, eu não sei se eu aguentaria tanto que eu aguentava na época, porque realmente o esforço físico e mental era muito grande mesmo. Só que, sabe quando tu tá fazendo aquilo de uma forma tão genuína que tu nem percebe o grau da dificuldade? Sim. Hoje eu olho pra trás e tenho essa percepção, mas na época eu não sentia isso, sabe? Não sentia essa dificuldade. Teve uma época da minha vida, eu tinha o Felipe, e eu também tinha que dar alguma coisa pra ele. E eu arrumei um trabalho. Eu trabalhava numa central de atendimento. E aí, por coincidência, essa central de atendimento, o atendimento era de meia-noite às 6. Então, era um horário supostamente bom pra eu fazer outra coisa. Sim. Só que na mesma época eu passei na faculdade, eu tinha vontade de estudar. Na verdade, eu não sei se eu tinha vontade ou se eu queria agradar minha família, porque não tinha ninguém assim que estudava e tal, e eu queria agradar minha família. Então, o que eu fiz? Eu estudava de manhã, entrava na faculdade 7h30, 7h40, ia até umas 11h, ia pra casa, chegava em casa meio-dia, ficava em casa de meio-dia às 3 da tarde, trabalhava no shopping das 4 às 10 da noite, numa loja de calçados, saía, ia pro outro trabalho, trabalhava de meia-noite às 6. Ou seja, o horário que eu tinha de descanso era de meio-dia às 3, mas era o horário também que eu tinha que ficar com o Felipe. Sim. Porque nem shopping e nem central de atendimento tem sábado e domingo. A gente tem uma folga na semana só. Então, eu tinha o sábado de manhã e o domingo de manhã para ficar com o Felipe. Tinha 3 horinhas por dia para dormir e ficar um pouquinho com ele. E era necessidade. Você não tem tempo pro seu filho. Fala, ok, eu vou dar tempo pro meu filho e ele não vai ter comida? Isso na cabeça da gente, a gente só tá dando o nosso melhor. Era muito prático na minha mente na época. E, claro, hoje a cobrança, hoje que a gente tem uma maturidade muito maior, a cobrança também vem num grau muito maior. Não tem como dizer que não. Hoje, né? Hoje, se a gente fizer isso, é irresponsável. Que mãe é você? Exatamente. Mas na época a gente fazia por necessidade. Mas na época era algo muito leve pra mim. E vou te dizer, eu fazia muito feliz. Era incrível, as pessoas até, algumas pessoas comentavam assim, nossa, mas tu não fica chateado, tu não fica te sentindo mal, porque me viam sempre sorrindo, sempre feliz, sempre alegre, chegava, desmontava um monte de tralha, largava um monte de coisa e montava e desmontava, ia para outra cliente e assim eu ia fazendo, e para mim aquilo me fazia tão feliz, eu me sentia tão útil. Eu conseguia realmente sentir, ok, eu tô cumprindo a minha missão, eu tô conseguindo fazer honestamente, e tô contribuindo que nem... Como eu atendia muitas pessoas acamadas, eu escutava cada história, a gratidão, às vezes, de uma senhora de idade de 90 anos que não se sente bonita, digamos assim, há algum tempo. Aquilo me conectava em outras partes minhas que eu nem sabia que existia. Era valores meus que eu já tinha e que eu não tinha essa percepção ainda tão viva, sabe? E sabe o que a gente escuta nessa época? Assim, você não tem vida social? Aí eu falava assim, tenho, eu trabalho em shopping, eu tô vendo um monte de gente o tempo todo. Na central de atendimento, por ser de meia-noite às 6, não tinha tanta ligação, então eu fazia amizade, a gente conversava com os colegas ali de ilha, que a gente fala, ele é separado por ilha. Nos 15 minutinhos de intervalo ali, a gente conversava com o pessoal das outras ilhas, então pra mim aquilo ali era vida social. Eu tinha o quê? O Felipe tinha uns 2 aninhos, eu tinha 19 anos. Aquilo pra mim era vida social. Pô, eu tô no shopping. Ainda tem... A faculdade não fez muitos amigos na faculdade, porque, tipo assim, eu preciso focar nisso aqui, cara. Isso aqui tem que dar certo, é minha salvação. Sim. E que eu também não terminei. Mas, enfim, a vida social pra mim era aquilo ali e tava tudo certo. Sim. É bem complicado, porque até hoje eu tenho esse sentimento, né, Mi? Mas isso aí a gente vai deixar pra falar mais adiante. Não vou atropelar. Mas na época, o que eu tive que fazer uma escolha. Chegou um ponto que eu não estava mais dando conta, eu estava extremamente cansada. O corpo não aguenta. Exatamente, o corpo começa a dar sinais, comecei a ficar doente.
Bernardo era uma criança, meu Deus do céu, assim, Deus, eu digo que ele fez sob medida pra mim, pro meu momento, pra me transformar. Bonzinho. Um filho muito bom, um filho muito parceiro, ele ia comigo nos locais muitas vezes, domingo, me ajudava a carregar coisa. Então, assim, mas eu entendi que já estava chegando no limite, entendeu? Então eu tive que fazer uma escolha. Foi quando eu decidi largar esse primeiro emprego e ficar só nas unhas. Ficar só nas unhas e no cabelo. Esse emprego da época. Só que, o que aconteceu? Eu comecei a entrar numa preocupação, uma pressão psicológica muito grande por questões do financeiro, né? Porque eu não tinha ainda uma monetização suficiente para manter todas as minhas contas, né? Então, e eu estava numa busca incessante por outra oportunidade de emprego. Se passou uns 5 meses mais ou menos, assim, nesse período. Só que eu tinha, na época, um sentimento de que aquilo não era pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha... o emprego não era pra mim. Eu não tava me sentindo feliz no que eu tava fazendo, entende? E eu tinha, logo na sequência... Isso se passou mais ou menos uns 4 anos em todo esse período, tá? De trabalho. Chegou um ponto que eu tinha mais clientes de unhas do que cabelo. Tive que fazer uma escolha. Tirei o cabelo da minha carteira e permaneci só com as unhas. Manicure tradicional. Manicure tradicional, pé e mão. Nesse meio tempo, comecei em outro emprego. Aí era em outra cidade, era numa cidade próxima, era em Osório. Uma oportunidade de emprego que eu tive também, onde o gerente me deu possibilidades de crescimento. Porém, primeiro eu precisaria passar pelo setor de vendas. Não era um setor que eu queria permanecer, porque eu sabia que eu já tinha experiência e capacidade. Talvez até vai parecer prepotência da minha parte, mas eu sabia que eu tinha uma capacidade muito grande para assumir a parte administrativa, para assumir a parte, né, que realmente precisava ter uma responsabilidade maior, um posicionamento, opiniões, enfim. Mas eu precisava passar. Não é prepotência, é a experiência de quem já fez isso lá atrás. Mas precisava passar, então aceitei a oportunidade. Mas nessa época, por ser em outra cidade, se tornou muito mais cansativo. Às vezes eu tinha só o intervalo do meio-dia para dormir. Eu já tinha um travesseiro e uma mantinha no carro, porque às vezes era ou eu comia ou eu dormia. Então eu escolhia dormir porque de noite eu tinha que trabalhar. Então muita gente que me acompanha no Instagram vai lembrar dessa época que eu fazia vários stories. Foi na época que começou a entrar os stories no Instagram. Então eu publicava muito sobre essa minha rotina de início, rotina de final, indo trabalhar, chegando. Eu já vejo a sua rotina de hoje e já falo, meu Deus, ela é muito forte. Mas na época, não, mas hoje não é nem... Hoje eu digo que eu tô no paraíso. Nossa. Comparado ao que realmente o esforço que eu tive que fazer para poder sair das estatísticas, digamos assim. A gente vem de família humilde, né? A mãe não teve condições de proporcionar estudos. Então, mas eu sabia que não era aquela realidade que eu queria para mim. Não era uma realidade escassa que eu queria para mim, para minha vida e para os meus filhos, né? Então, nesse meio tempo, eu conheci o meu atual marido, né? Nós estamos juntos há 7 anos e o Ayrton, ele sempre teve uma mentalidade já de mais à frente nessa questão de não, mas tu precisa ousar, tu precisa, né? Ele viu que estava se encaminhando para eu ter um fluxo de clientes maior na época. Eu parei de atender a domicílio, tive que fazer essa escolha, porque esse trânsito de uma casa até outra gasta muito tempo, e eu estava vendo que eu não estava conseguindo conciliar mais. Então, comecei a atender dentro da minha casa e permaneci nesse outro emprego. Permaneci por 3 meses, até que o Ayrton começou a colocar na minha cabeça, Jennifer, tu precisa cogitar a possibilidade de sair. Tu tá vendo, tu tá deixando de atender clientes porque tu não tem horário, porque tu tá trabalhando em horário comercial. E eu, não, mas eu não posso, eu preciso do meu plano de saúde, eu preciso do meu certinho todo mês, porque se alguma coisa der errado, tu fica com aquela mentalidade. Olha o medo. Fica com aquela mentalidade, tá, mas e se eu não tiver cliente amanhã? Eu preciso de algo que me dê segurança. Mas sabe por que a gente pensa isso? Porque os nossos pais sempre nos falaram isso. Os nossos pais sempre falam, a gente precisa ter segurança. Sim. Meu pai sempre falou, minha filha, você precisa de um emprego de carteira assinada. Hoje eu penso, pra quê? Sim. Mas era isso que eles falavam. Sim. Era a realidade deles, né? A mãe, lógico. Ela sempre passou muita dificuldade, assim. Então, eu tinha isso muito, muito como exemplo, sabe?
do que eu queria levar dela para minha vida, os valores, a garra, a honestidade. Minha mãe hoje é a minha maior referência em mulher, em matéria de mulher forte, de mulher resiliente. E tudo que eu sou hoje, assim, eu devo, sem dúvida nenhuma, apesar de nós termos um período no decorrer desses anos afastadas, porque nós tivemos muitas divergências por eu ser muito imatura, por eu ter uma personalidade muito forte e ela também. Dominante, mas hoje eu olho para trás e eu vejo que eu sou muito parecida com ela. E por isso que muitas vezes eu até nem conseguia escutar ela como deveria, né? Mas esse exemplo dela de superação sempre vinha muito firme na minha cabeça de que eu não queria passar trabalho, eu não queria ter que passar pelo que ela passou. E chegou o momento que eu fiz essa escolha. Nossa, foi terrível. Desafiador. Meu Senhor. Eu tive, assim, eu chorei acho que uns 4 dias. Me permiti ter um luto de 4 dias, assim, porque era uma parte de mim muito forte, onde eu sempre precisei ter estabilidade. O instável me desestabilizava num ponto, assim, que eu não sabia nem como lidar. Até hoje, muitas coisas é assim. Mas que bom que você enfrentou. Sim. Porque é exatamente nos nossos maiores medos e naquelas coisas que a gente não gosta que a gente tem que fazer. Sabe o que eu inventei agora de correr? De todos os exercícios físicos, o que eu mais odeio é corrida. E eu falei, eu vou correr. Eu comprei um tênis bom de corrida para colocar na minha cabeça que eu vou correr. E eu tô correndo e tô aprendendo a gostar. Não posso dizer que eu amo, não é igual crossfit, nem igual a musculação, quem sabe um dia. Mas eu só me dispus a fazer porque eu não gosto. Eu tenho que ensinar meu cérebro a fazer o que eu não gosto. Não é assim não, Sim. meu querido. Eu que defino o negócio aqui, não é você não. Então, é justamente isso. Você se permitiu vencer o seu medo. Falar, ó, esse é o meu maior medo, mas eu vou vencer ele. Sim. Imagina se você não tivesse feito isso. Com certeza, se eu não tivesse feito isso, eu não teria vivido e nem conquistado nem 30%, nem 20% do que eu vivi, do que eu conquistei nesse caminho, né? Mas eu tomei essa decisão e eu tinha também um problema, né? Porque eu não tinha plano B, então eu precisava fazer dar certo. Fazer o plano A dar certo. Eu precisava fazer o plano A dar certo. Então, eu me permiti ter esse período de 3 dias de luto, chorei, sofri, senti algo que nem sabia se ia acontecer. E aí, ok, e agora? Vamos lá, vamos organizar a casa. Eu tinha, acho que, 8 clientes na época, fixos, assim. Uhum. Mas eu pensei, eu estou aprendendo agora que nós precisamos fazer primeiro para depois organizar. Mas naquela época eu tinha a mentalidade de que eu preciso organizar para fazer. Uhum. Eu sempre tive a percepção de que, ok, eu estou atendendo dentro da minha casa, mas eu quero organização, eu quero que ela me veja como uma empresa, mesmo na sala da minha casa geminada. Entende? Então, eu queria que tivesse regras, eu queria que ela entendesse que era um ambiente profissional, eu queria que a minha cliente entendesse que eu estava disposta a oferecer o melhor, mesmo que fosse dentro da sala da minha casa. Sabe por que você tinha essa visão? Porque você trabalhou muito tempo no administrativo. Então, querendo ou não, quem trabalha no administrativo tem que cuidar de organização. Sim. Tem que ter aquela coisa de que... Você viu como você falou? Você queria sair das vendas, você só passou pelas vendas por causa da administração. Ou seja, você sempre teve isso de, o negócio aqui é tudo organizado. Sim, então, é uma veia muito forte minha. E sabe o que é bonito disso tudo? É que, assim, você fez tudo organizado, mas você fez. O que às vezes eu sempre falo é, para de querer fazer tudo perfeito, deixar tudo perfeito para depois fazer. Porque se você tivesse o tempo todo, olha, primeiro eu tenho que deixar tudo lindo, organizado, ter um espaço lindo para depois atender minhas clientes, você teria perdido tempo e dinheiro. Com certeza. Mas como você, olha, eu vou organizar, mas vai acontecer, é outra coisa, né? Sim. É diferente. É verdade. E eu não tinha muitas condições na época. Eu decidi entrar na área do alongamento porque teve uma moça que trabalhava com alongamento em acrílico na região que ia embora. Eu fazia minha unha com ela é maravilhosa. A Dani Paris. Olha, eu digo que ela foi uma inspiração também para mim, por conta do trabalho dela. Mas, como ela ia embora, eu pensei, ok, ninguém trabalha com acrílico na região. Olha. Então, eu vou procurar um treinamento bom, com um profissional bom, vou procurar entender um pouco mais sobre marcas e vou procurar o melhor curso que eu puder nessa área de alongamento. Sou meia grandona, quem me conhece sabe, eu sou meio destrambelhada. Não me imaginava trabalhando com alongamento de unhas, justamente por ser muito estabanadona, assim. Mas eu pensei, bom, não custa tentar, vai que né. Você se dá conta de pegar um alicate e cortar a cutícula que é tão fininha, né? Fui lá,
escolhi um treinamento da Organic, na época, com um educador da Organic. E, Ou seja, já começou assim. Passaram pessoas aqui que a gente começou com Lina, você já começou com orgânico, ou seja, já começou bem. Eu procurei. Já tinha qualidade. O pouco que eu entendia na época, eu tentei realmente buscar o melhor, né, para aquele início. Mas eu digo assim, em questão de embasamento até técnico. Só que na época não tinha isso. Era muito escasso de informação, né? Era. Mas eu comecei com o que eu tinha e foi assim, sensacional. Eu me encontrei. Eu digo que assim, eu descobri um novo amor. Quando eu sentei naquela mesa, eu me lembro que era um curso com 12 meninas. E dessas 12 meninas, só eu estou na área das unhas até hoje. Uau! Dessas 12 meninas. Ou seja, muita resiliência. Exatamente, porque trabalhar com acrílico, quem trabalha com acrílico sabe que é muito desafiador. É o mais desafiador de todos os produtos. Maioria das profissionais iniciam pelo gel e depois vão trabalhando com acrílico. E eu não tinha essa noção na época. Eu só sabia que eu queria fazer unha. E como eu vi que era muito mais gel do que acrílico, eu pensei, bom, então eu tenho uma oportunidade melhor aqui. Algum motivo deve ter, deve ser mais difícil, mas eu vou tentar. E realmente foi, assim, um encontro, digo, de almas, assim. Eu me apaixonei pelo que eu fazia. De verdade, assim. Eu tinha prazer. O meu primeiro alongamento eu demorei 7 horas para fazer. Ó, aqui a gente tem 2 insights para você que tá aí assistindo a gente. Primeiro, tem uma profissional indo embora. Aqui ficou um espaço vazio. Como é que eu vou fazer para resolver o problema dessas clientes? Se eu resolver os problemas das clientes dela, consequentemente, eu tenho uma renda maior e uma profissão. Ok, já tem um insight. O outro, todo mundo faz gel, ninguém faz acrílico. De repente, tem alguma coisa diferente aqui. Bora aprender o acrílico, mesmo que seja mais desafiador? Ou seja, pegar o caminho contrário que as pessoas estão pegando. Foi exatamente o que eu fiz. E, inclusive, na época eu fui um pouco julgada por isso, porque a matéria-prima do acrílico, na época, também era mais caro, monômer. Então, muitas vezes, que nem eu morava em Tramandaí na época, e o que eu gastava para ir até Porto Alegre comprar um potinho de 45 gramas era a mesma coisa do valor do potinho, mas porque eu realmente não tinha dinheiro para fazer estoque. Mas eu queria tentar, eu achava que eu era capaz e eu achava que eu iria, em algum momento, dominar aquele sistema. E comecei a buscar, estudar. E desde esse primeiro treinamento, no primeiro ano, eu fiz cerca de 5 treinamentos, mais ou menos. No primeiro ano. Porque eu entendi que eu não saí preparada, eu queria mais. Não que eu entendesse a teoria, mas os meus olhos me diziam que aquilo não estava bom. Não tá bom, eu preciso melhorar. Não tá legal. Isso é ótimo. Eu preciso melhorar. Então, mas nessa época eu já tinha pessoas que confiavam no meu trabalho e que mesmo que não estivessem bom, para elas estava muito bom. Então, foi a partir dali que eu entendi a minha necessidade de estar sempre me especializando, sempre buscando melhor, sempre estudando. E tudo isso dentro ainda da minha casa. Ok, deu certo, vamos dizer assim. Comecei a trabalhar bem, não tinha problema com descolamento, o meu trabalho começou a se destacar na cidade por isso, porque não tinha descolamento. Mas eu ainda sabia que eu precisava melhorar, eu queria mais, eu sabia que o mercado tinha mais. Na época a gente tinha muito encapsulamento, reversa, mas fazer reversa no acrílico era muito mais desafiador, era muito mais tempo, era um serviço onde eu pensava também que por ser mais desafiador e mais tempo eu iria ganhar mais. Então, vamos aprender reversa, minhas clientes queriam coisas diferentes e eu fui em busca de treinamento. E estudava. Todo o dinheiro quase que entrava era treinamento. Sim, ó. Investimento total. Os 2 primeiros anos, assim, eu praticamente trocava figurinha. Real. Mas sempre com aquele pensamento genuíno. Como eu te falei, eu fazia tudo com tanto amor, eu era tão feliz vivendo esse processo, que eu não tinha até a percepção que às vezes eu estava sendo irresponsável, como eu te falei no início da conversa. Mas foi o que realmente me lapidou para eu ser hoje, né? E tá construindo essa profissional que eu sou hoje. Chegou a pandemia. Aí foi um período que eu... o que eu vou fazer? Quando estourou a pandemia, digamos assim que eu tava entrando no meu auge. Tá? Eu tava com uma cartela de clientes boa, já negando horário. Eu tinha um ticket na cidade já que era considerado um dos mais caros por conta da matéria-prima e por conta do meu posicionamento, organização, regras no espaço. Eu não tinha problema Já tinha um espaço? Não, no espaço da Tava minha na sua casa, mas eu chamava de espaço. Lógico, é meu espaço. Eu digo que eu tratava como se fosse uma empresa.
Até Você tratava, não, amiga? É uma empresa. Mas é complicado porque tu vê como tem preconceito, né? Porque hoje eu lido muito bem com isso, mas na época, as pessoas que viam o meu trabalho na rede social, elas, quando chegavam na frente da minha casa, elas esperavam o quê? Um estúdio, uma fachada, né? Um lugar requintado, digamos assim, uma zona requintada, porque é um bairro de moradores, né? Eu tinha clientes que se deslocavam de cidades para vir fazer unha comigo. Toda a região litorânea, Capão da Canoa, Osório, Imbé, vinham até Tramandaí fazer unha comigo. Então, elas criavam uma expectativa pelo que elas viam na rede social. E aí, chegavam lá, era um geminado que não tinha nem identificação. Mas ela... E eu sentia que no semblante delas tinha essa... Oi? Tipo assim, como assim? Como que aquela unha... Eu vou ter aquela unha aqui? Porque o meu trabalho, na época... se destacava no mercado. E nessa época eu já cobrava a média de 250 a 300 reais um alongamento. Então era um ticket bom pra época, a gente tá falando de 4 anos, 5 atrás. Ou seja, você sempre teve noção do que você estava fazendo e percepção de que eu preciso melhorar. Mas ia lá e fazia. Sim. Por isso que você está onde você está. Porque assim, olha, eu entrego um trabalho muito bom, não condiz com o meu atendimento hoje, com o local onde eu tô atendendo hoje. Mas eu vou fazer isso aqui, eu vou continuar cobrando isso aqui. Eu tô cobrando pelo trabalho, não é pelo local. Exatamente. Porque através do dinheiro que eu tô cobrando, eu vou ter o local que elas merecem. Exatamente. Então é isso que interessa, sabe? E é justamente por isso que a sua vida encaminhou para essa vida de sucesso, graças a Deus. É por isso que quando a gente precisa de alguém, olha, eu vou estar num evento e tal, você sobe no palco comigo, você se apresenta comigo, a gente confia. Sim. Entendeu? Tá pronta dessas com a gente, às vezes. Mas... Então, logo estourou a pandemia, eu tava nesse momento do auge, eu fiquei com um pouco de medo, fiquei com um pouco de receio, né? Tinha muito essa preocupação com o Bernardo. Como que essas clientes vão estar entrando dentro da minha casa, no local onde meu filho tá, e se eu trago alguma contaminação pro meu filho? Tinha todo aquele pavor, né, da Covid na época. Mas, incrivelmente, foi o ano que eu estourei. Foi o ano, assim, que eu lavei de fazer dinheiro. Foi o ano que eu mais vendi produto e curso em toda a minha vida. Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro, sem dúvida, assim. Eu não falo isso, muito pouco tu vai me escutar falando isso, porque foi às custas, digamos assim, de muita dor, muita tristeza, né? A gente fica com esse outro lado, mas eu precisava trabalhar. E é como eu sempre conversava com as minhas clientes. Claro, a gente precisava sobreviver aquilo ali. Precisava não dá pra sobreviver. Simplesmente parar a vida e esperar. Exato. E eu também tinha uma percepção de responsabilidade com as minhas clientes. Porque, por exemplo, como que uma cliente vai vir e investir 300 reais numa unha e eu vou simplesmente fechar as minhas portas e dizer, bom, agora nós entramos em lockdown e você perdeu o seu investimento e eu não posso te dar suporte, não posso te atender, tu vai te machucar, tua unha vai cair, vai quebrar e... Não tem como, isso não era uma opção pra mim. Não precisa ter vergonha não, amiga. Vou ser bem sincero pra você. A gente atendia no salão todos os dias, com as portinhas fechadas, com todas as cortinas fechadas. Eu lembro que um dia a polícia fechou a loja da frente e a gente lá apagando as luzes e fechando as cortinas porque a gente estava lá trabalhando. Não adianta a gente tentar falar, eu fui irresponsável. Cara, a gente precisava viver a nossa vida e foi justamente quem viveu a sua vida que saiu dessa. Exatamente. Se você se entrega, esse é o meu ponto de vista, tudo bem, se alguém tiver pensamento contrário, eu também respeito. Também. Mas a gente precisava, primeiro, a gente precisava continuar a nossa vida. Sim. Segundo, a gente ia pra loja todos os dias vender produto, porque as pessoas também precisavam viver a vida delas. As mulheres não querem ficar sem unhas. A gente não pode simplesmente deixar um produto na unha da cliente, como você falou, pra ficar na ponta, quebrar, machucar. Não tem o que fazer. Sim. É fazer o que tem que ser feito. E a gente fez. Muito álcool, muito cuidado, muita esterilização, máscara, isso, luva e tal, e pronto. Mas a gente fez e nós passamos por aquilo, graças a Deus. Muitas pessoas, infelizmente, se foram, infelizmente, mas quem estava aqui precisava continuar a vida. Eu sempre tive essa percepção muito clara também, apesar de às vezes parecer frio, sabia que eu precisava permanecer fazendo o que eu tinha que fazer, né? Mas eu tinha um problema. Eu não podia também esquecer que eu tinha um problema, que eu estava colocando meu filho em risco. Então, prontamente eu pensei, ok, eu tenho um problema, eu preciso resolver. Foi quando eu tive a ideia de construir essa minha sala de deck na frente da minha casa. Foi onde eu decidi tirar o meu espaço de dentro de casa, né? E aí, só que eu também não queria fazer algo de qualquer jeito, mas eu também não tinha grana na época para fazer um espaço de material, nem poderia, porque a minha casa era financiada, tinha toda a questão burocrática. Aí eu pensei, bom, vou fazer uma pré-fabricada. Bonitinha, arrumadinha,
tudo do melhor, mas com pré-fabricado. Na frente da sua casa? Na frente da minha casa. Você tinha espaço? Sim. Aí foi onde eu coloquei, é um espaço assim, 2x4, mais ou menos, assim, é uma sala mesmo. Não tem nem banheiro. Até hoje tem esse espaço, é onde eu atendo em Tramandaí. E, cara, foi assim, ó, um divisor de águas na minha vida, esse espaço. Como que é isso, gente? A gente aqui em Goiânia não tem esses negócios, não. O negócio vem pronto? Sim. A gente aqui tem que subir tijolo, né, Francisca? Não, é um pré-fabricado, é como se fosse uma casa que eles botam na frente toda de madeira, constrói, fez um deck bonitinho na frente, aí pintou tudo. Ela é um amor, eu sou apaixonada por ela. Eu já vi, assim, seus vídeos e tal, mas eu não imaginava como tinha sido feito. Foi feito assim. Aí por dentro eu mandei também fazer os móveis tudo sob medida, bonitinho. Enfim, era um espaço organizado. Era uma outra visão, coloquei uma fachada, meu sonho de ter uma fachada com o meu nome na época. E foi, assim, um marco pra mim. Foi um divisor de águas. Foi onde eu entendi que a minha responsabilidade estava aumentando mais ainda. E consegui resolver esse problema, né, de colocar o Bernardo em risco na época de pandemia. Mas daí veio outros desafios, como tudo na vida. O Bernardo não tinha nenhum risco, nenhuma doença. Era só o medo da mãe mesmo. O Bernardo mesmo. teve asma quando era pequeno. Um período de asma ali até 1 ano e meio, mais ou menos. Então, ele se enquadrava no grupo de risco. A gente fica com medo. Então, por mais que eu... Até Propé eu pedia para os clientes usar na época. Tinha todo um cuidado, mas sempre tinha aquele receio. Mas e se acontecer alguma coisa, eu nunca vou me perdoar. Né? O Bernardo tinha 4 para 5 anos na época. E aí... Bom, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porém, foi onde eu entendi que também estava aumentando o grau da minha responsabilidade, porque cada vez mais a expectativa das minhas clientes estava aumentando. É incrível. Eu tenho clientes que, desde a época que eu atendia numa escrivaninha na frente da televisão na minha sala, estão comigo até hoje. A gente está falando de 9 anos. Que estão comigo até hoje, vibrando a cada conquista que eu tenho. Mas elas também esperam muito de mim. Então, foi onde eu decidi. Começou a crescer no meu coração a vontade de ministrar treinamentos. Nessa época, eu já tinha uma carteira de cliente fechada, praticamente. Agenda cheia. Agenda cheia. Uma remuneração bem bacana, digamos assim, na época, pro período, né, pro ano. O meu esposo, na época, ele era meu namorado, ele morava no Rio de Janeiro. Então, nós estávamos muito em Ponte Aérea, né? Ele não morava no Rio Grande do Sul. E foi onde eu comecei a ter essa mentalidade também de, ok, eu preciso ganhar mais, porque eu não tô conseguindo bancar a vida que eu tenho hoje. Eu sou muito cara, eu preciso ganhar mais. E aí, ok, como que eu vou ganhar mais? Várias pessoas já tinham me pedido para eu ministrar treinamentos, porque gostavam do meu trabalho, só que eu sempre tive essa preocupação com a responsabilidade do que eu iria passar adiante. Eu sempre pensei, como que eu vou pegar e ministrar um treinamento para uma pessoa? Eu tô lidando com o sonho de uma pessoa, não é só a grana, é uma responsabilidade muito grande. E se eu frustro essa pessoa? Eu não tenho um embasamento pedagógico, um cronograma que faça sentido para eu ministrar um treinamento. Olha, sempre eu preciso de algo, tu percebe que... Concreto. Exato. Passo a passo, tudo bonitinho, tudo. Certinho. Então, não vou ministrar treinamento. Eu neguei muitas alunas no início, muitas, porque eu não tinha essa preparação. Foi onde eu, vou fazer que nem eu fiz lá atrás, vou procurar uma formação de educador para eu ter esse entendimento, né, pedagógico para ensinar com responsabilidade. Foi quando eu fiz a minha primeira formação, né, que foi a formação da JC, com a Jéssica Vicente, que eu digo que tu vai ver, vai escutar eu falando muitas vezes aqui que são marcos, mas é que são pontos que parece que eu dei saltos, sabe? Sim. Não só na profissão, mas como pessoa, como ser humano, como mãe, como profissional. É onde eu tenho a percepção que eu tive muitos processos de maturação, sabe? Maiores. E quando eu fiz a formação da Jéssica, foi a primeira vez que eu viajei para fora do estado fazendo um treinamento. Foi uma experiência sensacional. Foi onde eu comecei a refinar o meu olhar na parte de unhas, né, estrutural. Foi onde eu comecei a entender o que era ponta caída. Eu me lembro da Jé falando, essa ponta tá caída, essa ponta não tá boa. Mas essa ponta tá reta. O que é caído aqui? O que é caído? Eu era a mais novata. Eu nunca tinha feito um treinamento de extremas. Todo mundo já tinha feito um treinamento de extremas. Então, eu entendo que também eu não estava preparado o suficiente para estar lá. Eu só tinha vontade, digamos assim. Eu queria muito. E fui. E depois que eu saí da formação, quando eu voltei,
eu percebi durante a formação o meu nível de dificuldade que eu tive em executar, né, as unhas, as extremas. Então, eu busquei estudar mais para entender daquilo, mas já coloquei em prática a Tudo venda que você de curso. tinha aprendido Tudo lá. que eu tinha aprendido. Para começar a ministrar treinamento. Eu saí de lá com 6 matrículas fechadas. Olha. Eu tinha pessoas que já estavam esperando, que eu falei, não, só um pouquinho, eu não vou vender para ti. Eu só vou vender depois que eu fazer o meu treinamento. Então, as pessoas já estavam esperando. Inclusive, Legal. já queriam pagar antes e eu que não quis receber. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Assim, ó, eu poder contribuir na vida, preparar profissionais. O curso é muito gostoso. É muito gostoso. Nossa. É muito gostoso, assim. E foi onde eu comecei a estudar mais a parte pedagógica, me dedicar muito também para a parte pedagógica e para a parte da mesa, procurar treinamentos mais avançados, né? Eu entendia que do básico eu já estava dominando, então eu precisava coisas que estavam em alta. Por exemplo, eu precisava entender mais de estruturação. Eu sempre gostei muito de unha artificial, então foi onde eu procurei me especializar, mandorlas, reversa, gel, que eu não tinha formação. E foi quando eu decidi me inscrever na época, a formação da Tones. Só que eu não passei nos 2 primeiros anos no processo seletivo. Que malvada você, Michele! Que malvada você! Os 2 primeiros anos eu não passei no processo seletivo e eu entendi todo o feedback que eu tive na época. Eu não estava preparado o suficiente para ter aquela vivência. Eu iria chegar lá e iria me frustrar. Sabe o que aconteceu uma vez, naquela época? Porque assim, só para vocês entenderem o contexto disso aqui, eu não estava preparada. Para você participar da minha formação, para as primeiras, agora a gente mudou muita coisa, até o mercado mudou totalmente, a gente mudou muita coisa, mas a pessoa tinha que saber gel, acrílico, formatos extremos, 3D. Fantasy, então assim, era coisa bem avançada. Exato. Se a pessoa não soubesse tudo isso, ela não participava da minha formação, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Teve uma vez, gente, que uma aluna entrou, porque assim, nem sempre era eu no WhatsApp de vendas, né? Uma aluna entrou, se programou, separou toda a sua agenda, era 4 dias por mês. Graças a Deus, essa aluna era de Goiânia, graças a Deus. Mas eu não tinha reparado, ligado o nome à pessoa. Quando essa pessoa mandou uma mensagem 2 dias antes, que eu estava no WhatsApp, que eu vi a foto, que eu vi quem era, eu falei, como assim? Tava lá etiquetado como que ia participar da formação. Falei, putz, tô lascada. Eu falei, cara, ela não tá preparada. O que eu vou fazer? E aí eu chamei ela presencialmente, tive uma conversa muito séria com ela. Falei, olha só, o meu te negar, o meu falar pra você assim, eu vou te devolver o seu dinheiro e você não vai participar, não é pra te magoar, não é pro seu lado pessoal, é porque assim, se eu te colocar dentro daquela sala de aula, todo mundo conseguindo desenvolver uma francesa reversa, fazendo um boneco de 3D desse tamanho, e você não conseguindo, eu vou te frustrar. Eu sei que eu vou te machucar. Então é melhor eu ser sincera com você agora, você ficar triste, chateada comigo, do que depois a gente passar 4 meses, onde toda vez que você vier, você vai se sentir pior que as suas amigas. E aí, claro, ela ficou chateada, lógico, não ficou com raiva, mas ficou triste, chateada, devolvi o dinheiro dela, mas olha pra você ver. Ela tinha se inscrevido, tinha pago já o primeiro módulo, eu devolvi todo o dinheiro para ela. E aí, graças a Deus, 2 anos depois ela entrou e graças a Deus hoje ela é uma instrutora. Mas, cara, eu tive que fazer isso. Porque o propósito do curso, o que eu propunha no curso, não permitia que uma pessoa... Sim. Inclusive, tem muita gente que é chateada comigo até hoje, porque eu neguei. Que bom que você não ficou. Não, imagina. Eu tenho uma menina que ela ficou muito chateada comigo, que você exclui as pessoas. Cara, não era excluir pessoas, eu avaliava a técnica. Exatamente. Me mostra sua unha, me manda uma unha dessa. Eu te mandei fazer alguma unha, faz uma unha extrema e me manda foto. Eu pedia muito isso para as meninas. Então, assim, isso já aconteceu, infelizmente. Fico triste porque eu tenha feito isso, tenha te negado. Mas eu acho que fez parte de um processo e graças a Deus. Na verdade, eu sempre vi... O não, pra mim, ele sempre foi combustível. Então, assim, eu entendi que, ok, ainda não é o momento, eu não estou preparada, até por eu já ter tido a vivência, né, na outra formação, de que eu me frustrei. Não que eu me frustrei, eu não cheguei a me frustrar, porque a
A Gé realmente conduziu muito bem as dificuldades comigo. Mas você viu a diferença? Exatamente. De nível. Eu senti que eu não estava no nível que eu deveria estar. Eu tinha um conhecimento em outras coisas, mas não aquilo que eu precisava. Exatamente. É isso. Então, as 2 primeiras vezes que eu me inscrevi, eu não passei no processo seletivo, né? Na época era a formação da Tones. E eu entendi, ok, não é pra mim. Eu primeiro pensei no primeiro momento, né? Vou desencanar e vou buscar outros conhecimentos. Permaneci estudando, a vida foi se transcorrendo, né? Muitas coisas aconteceram. Eu e meu marido, a gente teve esse processo de mudança. Ele veio embora do Rio de Janeiro. E aí nós decidimos ir para Santa Cruz. Então eu fui de Tramandaí para Santa Cruz e ele foi do Rio de Janeiro para Santa Cruz, que foi onde a gente, né, realmente nos juntamos, casamos, enfim. E quando eu tive esse processo da mudança para Santa Cruz, eu acho que foi sem dúvida o período mais difícil da minha vida. Está sendo até hoje. Assim, Tramandaí continua com a sua casa? Tramandaí agora faz 4 dias que eu vendi a minha casa. Faz 4 dias que eu vendi minha casa. Agora eu tenho 15 dias para desmanchar o meu espaço, então eu tô vivendo um dia de cada vez. Quando eu chegar, eu vou resolver toda essa questão, porque eu agora preciso alocar os meus atendimentos em outro local, porque eu vendi minha casa lá. Faz 4 dias. Mas até então ela estava vazia? Ficava vazia? Ficava vazia. Na verdade, eu vou uma vez a cada 20 dias, às vezes duas vezes no mês, né? Aí você dormia lá? Durmo lá, mas a casa ela já não é habitada, né? A casa fica do mesmo jeito que tá lá, porque eu só vou pra dormir, eu só entro pra dormir, né? O meu horário é bem grande quando eu tô lá, né? Uau. Só que daí agora eu vou realocar essa logística, vou permanecer ainda em Tramandaí, isso não se modifica por enquanto, fiquem tranquilas. Senão daqui a pouco elas vão. Meus clientes, fiquem tranquilas. Onde você vai? Tramandaí faz parte de mim, eu devo muito lá ao que eu sou, a gente já conversou sobre isso. Sim. Elas já sabem também que esse ciclo está próximo de se fechar, mas eu entendo que eu preciso fazer um passo de cada vez, porque senão não vai dar certo, não vai funcionar com o que eu sou, com a minha verdade. E quando eu fui para Santa Cruz, foi assim muito difícil, porque eu tive que construir uma carteira de clientes do zero, numa cidade onde ninguém me conhecia. E aí teve uma questão de ego também. Eu digo que Deus ele me desconstruiu para me reconstruir. Eu precisei ressignificar valores durante esse processo, porque eu estava me perdendo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Por que eu estava tendo tanta dificuldade de vender o meu trabalho, sendo que o meu trabalho era muito bom. O meu trabalho é muito bom. Porque eu estudo muito para fazer o que eu faço, para passar com responsabilidade, para, né, realmente entregar satisfação àquela cliente. Mas o processo, tinha o tempo, e o primeiro e o segundo ano foi bem difícil. Vai fazer 3 anos que eu tô lá. O primeiro ano, quem sustentou Santa Cruz, foi Tramandaí. Então, olha só. Eu ia toda semana para Tramandaí e voltava para Santa Cruz. Toda semana. O primeiro ano foi assim. Quantos quilômetros de uma cidade a outra? Dá em torno de 350 quilômetros, mais ou menos, de distância. 350 quilômetros ida. Sim. E 350 quilômetros volta? Mais ou menos. Putz! Dá mais ou menos umas 4 horas de viagem para ir e 4 horas para voltar. Você é doido. Mas eu não tinha escolha, né? Porque a minha rentabilidade financeira, ela tava lá. Eu só consegui construir. Aí o que aconteceu? Quando eu fui para Santa Cruz, eu pensei, vou colocar um espaço para mim, aluguei uma sala, construí um espaço lindo, maravilhoso, uma sala toda planejada. Eu lembro de você me contar. Mas eu não era feliz lá. Porque parece que... Ficava, eu aqui tenho um espaço lindo, vazio, enquanto lá eu tenho um espaço... Parece que eu era feliz na minha simplicidade, gente me chamando. Exatamente. Eu sentia que eu não me sentia nem pertencente no espaço. Eu me sentia confusa quando eu ia fazer um atendimento. E era o espaço, digamos assim, que eu sempre sonhei, sabe? Mas eu me sentia em casa em Tramandaí. Então, eu precisei realmente tratar muito essa questão emocional para poder lidar com essa mudança, né? E foi quando as coisas começaram a andar, mesmo na dificuldade, ida e volta, ida e volta, ida e volta. Acabei engravidando da Cecília. Então, a Cecília fez todo esse processo na minha barriga ida e volta, ida e volta, né? Até que chegou um momento que eu precisei começar a cortar algumas clientes, né? Orientar que elas procurassem outros profissionais,
porque eu não estava mais conseguindo dar conta e o tempo que eu estava deixando de estar em Santa Cruz, eu também estava deixando de atender. Então, eu precisei fazer escolhas, né? E, claro, também teve algumas clientes que acabaram decidindo por procurar outros colegas porque não se adaptaram nessa logística de horários. De horários, né? Porque eu ia só naqueles dias do mês. Hoje em dia, você vai... Eu vou a cada 20 dias pra lá. Aí você fica lá quantos dias? Eu fico lá 4 dias. 3 dias e Atende meio, mais todo ou menos. mundo. Atendo das 5:30 da manhã às 11 da noite, mais ou menos, direto. Eu faço cerca de 12 atendimentos por dia lá. 4 dias. Isso, 13 dias e meio, mais ou menos. Aí e volta. retorno para Santa Cruz. Hoje eu mantenho 50 clientes lá. Tá bem menos ruim que era, Sim. porque você ia toda semana. Exatamente, era muito puxado, né? E acabava que outras partes também, a minha vida pessoal tava ficando completamente de lado, eu tava muito cansada, a Cecília tava chegando, então não tinha como, né? Porém, no segundo ano que eu estava em Santa Cruz, foi quando eu fiz a minha inscrição no curso do Leon Cabriales na Itália. 2020... Não, mentira, 2021 isso foi. Eu fiz a inscrição, eu tava entre fazer a Formaster, me inscrever na Formaster e ir pro Leon. Escolhi pro Leon, fiz a minha inscrição, tava faceira, radiante, meu Deus, vou viajar pra fora do país, vou ter oportunidade através das unhas, radiante. Deu 2 meses, descobri que eu tava grávida. Aí, tipo assim, foi um susto muito grande, porque eu tava tudo preparada, eu era muito metódica, eu tava com minha viagem marcada, meu casamento marcado pro ano seguinte, como que eu vou fazer tudo isso grávida? Foi o que eu pensei na época. E aí eu fui conversar com a Esmeralda, que era a organizadora da viagem, e eu não poderia entrar no país com o período gestacional que eu estaria na época do curso. Então aí eu tomei um baquezão, assim, porque eu não tava... Eu queria ter outro filho no futuro, mas não era naquele momento. Foi algo realmente inesperado. E... Enfim, devolveram meu dinheiro, tudo se transcorreu, não tive o que fazer, não pude fazer o curso. Só que eu também entendi que os planos de Deus são muito melhores que os meus e que eu tava querendo dar um passo que não era o passo que eu deveria dar naquele momento também, sabe? Eu também não estaria preparada para aquilo. Enfim, vivi minha maternidade, tive a Cecília, permaneci trabalhando nas 2 cidades e no ano de 2022 foi quando eu me inscrevi na Formaster. Daí já era Formaster, tinha mudado a configuração. Foi a última turma da configuração antiga. Foi. E aí, quando... No ano de 2020 para 2021, essa parte tu não sabe. Eu me preparei para fazer a minha inscrição, só que chegou na hora de fazer a inscrição, eu fiz todos os treinamentos que precisava, tudo, Fantasy 13, tudo. Eu desisti. Não quero fazer. E aí não me inscrevi. Olha só. E eu tava com tudo pronto. Me preparei, certinho. Eu fechei cursos VIP com a Kelly, fui pro Antônio Prado, fiquei 4 dias lá me preparando pra me inscrever na formação da Tones. Mandou as fotos, tá tudo certo. E desisti, não quis. Depois veio o Leon, veio a gravidez. E aí, no ano de 2022, eu comecei a ter muita dificuldade de me preparar para essa parte pedagógica. É como se eu tivesse criado um trauma. Dos cursos. De dar treinamento. Eu não queria dar treinamento mais. Eu negava a aluna. Aí vem com a Michelle. Vem pra Michelle. Tem trauma. Vou lá na Michelle. Foi por conta de toda essa dificuldade. Eu não me sentia capacitada mais. Eu não me sentia preparada. Eu comecei a ter vários gaps emocionais. Bem complicados, assim, por conta dessa logística. Por conta de frustração. Enfim, muita coisa ao mesmo tempo. Um looping de coisas ao mesmo tempo. Mudança de cidade, gravidez, ter que voltar lá para atender, casamento. E aí, no meio disso tudo... Eu me desestabilizei emocionalmente completamente, assim. Tu lembra que quando eu cheguei na formação, eu tava num processo de depressão, assim, gigante. Eu digo... E eu... Brava, arisca. Muito. Machucada. Muito. Eu engasgo quando eu falo sobre isso, porque quando eu falo da Formaster de 2023, eu falo para as pessoas que eu sinto que é como se eu estivesse me afogando. E aí a Michelle, Deus usou a Michelle pra vir, não. Ai, que lindo. Tu não vai te afogar e me tirou do mar, assim, a sensação que eu tenho. Porque eu tava perdida, eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde que eu tava errando, eu não sabia o que tava faltando. Eu me via trabalhando, me via honesta, me via tentando entregar o meu melhor e me via frustrada, me via infeliz, me via com vários problemas. E foi quando eu vou
vou tentar meu último suspiro. Me inscrevi na Formaster de 2023, passei no processo seletivo. Eu lembro que tu falou na mensagem assim, tu já estava aprovada, eu já tinha te falado que tu estava aprovada, eu nunca me esqueço disso. E vivi esse sonho. Foi algo transformador. Me girou 363 vezes, assim, o primeiro módulo. Deus. Foi assim, eu voltei outra pessoa do primeiro módulo. Outra pessoa. Teve Luana no Teve primeiro? Luana no primeiro módulo. A sua turma foi assim, ó. Tinha Luana mais pra frente. No primeiro dia da sua turma, eu falei, eu preciso da Luana amanhã. Sério. Eu vi tantas pessoas naquela turma emocionalmente abaladas que eu falei, cara, se a Luana não vier aqui destravar essas meninas, eu não vou conseguir ensinar nada pra elas. Porque, assim, existe uma grande diferença entre ensinar e se fazer... Como que eu vou te explicar? É muito difícil você ensinar alguém que tá bloqueado. Com certeza. A pessoa, ela vai aprender, mas ela não vai absorver. Não tá absorvendo. E aí eu falei, Luana, eu mandei mensagem pra ela, falei, Luana, você pode vir amanhã? Ela falou, então, a gente tinha combinado, acho que isso seria no 5º dia, sei lá, que ela ia, porque na sua era 7 dias, né? Era. Eu falei, então, você pode vir no 5º, mas você tem que vir amanhã também. Naquela vez eu tive a Luana lá 2 vezes, porque eu falei, cara, eu preciso, essas meninas estão muito, muito abaladas emocionalmente. E aí eu levei a Luana já no 2º dia, porque eu sentia que eu precisava de ajuda. E pra eu falar tudo que eu tinha pra falar, porque dependendo do que você fala, eu sempre fui muito direta, muito, bora resolver, bora fazer. E assim, se a pessoa tá abalada emocionalmente, eu chego pra ela e falo, só vamos embora fazer? Às vezes eu vou machucar aquela pessoa. Bater mais ainda em quem já tá machucada, exatamente. Então eu preciso primeiro... abrir caminho. Eu preciso primeiro abrir o espaço pra eu conseguir falar tudo que ela precisa ouvir sem machucar ela, porque eu realmente falei muita coisa pra você no dia ali, do feedback ali, você chorou bastante, a gente conversou muito, eu falei, você tem isso, você não tá vendo, você precisa disso, né? Você com certeza eu lembro de cada palavra. E eu via que você tava ferida. Muito, eu aprendi a construir como se fosse uma casca, por conta de toda a dificuldade, por conta desse momento desafiador que eu tava passando, então eu pensava assim... imatura, né? Eu não tô aqui pra fazer amigo, eu tô aqui pra trabalhar. Olha, ai, que horror, que vergonha. Mas eu preciso ser honesta. Lógico. Não, eu preciso ser correta, eu preciso ser honesta, eu preciso fazer certo, eu preciso ser disciplinada. Era assim, ó, que eu pensava. Tudo, eu preciso ser certinho. Eu não te conhecia pessoalmente. Eu nunca tinha feito nenhum treinamento contigo. Meu primeiro contato contigo foi lá. Então eu pensei, ela já me negou 2 vezes, eu preciso dar a minha vida, que eu preciso dar meu melhor pra eu poder realmente me destacar na turma, pra eu poder realmente ser vista em tantas profissionais boas, maravilhosas que a gente tinha naquela turma. Então, eu tava aqui muito disciplinada. Só que quando eu cheguei lá, me desconstruíram completamente a sensação que eu tive, assim, completamente. E começaram a colar, botar micropólis nas minhas feridinhas e realmente montando uma outra versão minha, uma outra versão muito mais humana, muito mais alegre, muito mais disposta, sabe? Então, foi muito diferente, me tocou de uma parte muito diferente. Tanto que eu voltei com outro sentido na minha vida, voltei muito mais disposta a realmente viver, a realmente sair, não só do lado profissional, mas realmente sair do buraco. Eu me sentia no buraco. E, enfim, desde então eu comecei a me aproximar muito mais de vocês. Tu sempre daquele jeito, chamando muita gente pra próximo, sempre muito carinhosa, a recepção de vocês. Tudo isso foi botando, não é possível, será que isso tudo é verdade? Eu botava na minha cabeça assim, porque como eu não te conhecia, né? Não, você não é a primeira. Todo mundo já te conhecia, já conhecia esse lado da Michelle. Como é que ela tá sendo tão carinhosa comigo? Então, ela nem me conhece, ela nunca me viu na vida, entendeu? Eu falo, as pessoas, elas não estão acostumadas, muita gente não tá acostumada a ser amada. E aí as pessoas chegam ali e a gente tenta... O nosso foco, as nossas reuniões, as nossas orações é sempre, cara, elas estão aqui, a gente vai dar o nosso melhor, elas merecem o nosso melhor e tal, e tal, tal. Então é uma equipe toda voltada a fazer vocês se sentirem como a gente quer que vocês se sintam especiais, porque vocês são... Cara, vocês escolheram a gente, vocês precisam ser especiais. Sim. E muita gente não tá acostumada.
Com certeza. amor. E no começo pensa que é falsidade. Não é marketing, não é falsidade, até que a pessoa realmente se entrega e se permite. Vai se despindo e se permite, exatamente. Mas eu me permiti bem rápido. Foi. Eu me permiti, eu acho que foi só essa chegada, assim... E logo ali no segundo dia, eu já era outra pessoa, sabe? Não, você chegou brava, mas você foi embora leve. Outra pessoa, com certeza. E eu digo que desde então eu também entendi, como a gente teve vários feedbacks, né? Eu também entendi aonde eu precisava começar a trabalhar para melhorar outras áreas também da minha vida e para começar a cada vez mais melhorar o meu profissional na parte pedagógica, né? E desde então foi só colheita de bênçãos, assim, desde a minha formação de 2023, tanto que depois nós concluímos, né, ali no final do ano, depois eu fui para Performance, fui para Madina... E não parou. E não parei mais, exatamente, porque o que acontece? Eu sinto que na empresa de vocês, que na nossa empresa, porque eu tenho a Formas como minha também, eu falo muito isso, eu visto a camisa da marca, da Michelle, da empresa... Porque eu me reconheço nos valores da empresa. Eu reconheço que por trás dos bastidores tem humanização, tem pessoas, é real. A gente está tão acostumado no nosso mundo, no nosso nicho, um querendo a cabeça do outro, um puxando o tapete do outro. E eu fico, gente, não precisa, tem para todo mundo. Vamos nos ajudar, vamos dar as mãos, todo mundo. Pessoas precisam de pessoas, como tu sempre, né, a gente enfatiza pra gente. Então, cada ponto que nós tivemos na Formaster de 2023 foi crucial para ir maturando a minha mentalidade, ir lapidando e ir abrindo outras visões. Os outros treinamentos só agregaram, óbvio. Eu fui para Performance, né, com o intuito de também trabalhar esse meu lado de gestão, porque eu tenho ainda muitos sonhos, muitos projetos futuros que eu preciso tirar do papel e eu preciso tomar coragem, digamos assim. Mas eu precisava ter essa segurança de entender um pouco mais do outro lado. Então, imagina você, uma equipe da Jennifer, em Tramandaí, atendendo no mesmo padrão da Jennifer. É um sonho meu muito grande, assim. Sabe que é uma das coisas que eu tenho, assim, muito forte dentro de mim. Eu sinto que eu vou viver isso. Só que eu também tenho aprendido ainda mais a respeitar o meu tempo, porque eu tava num processo de cobrança comigo muito grande, isso tava me fazendo muito mal, tava me travando mais ainda, sabe? Então, eu sinto uma cobrança externa muito grande das pessoas hoje em dia também. Ah, mas como que tu deixa a Cecília, vai viajar? Mas tu não tá dentro de casa, mas tu não tá fazendo... Tem uma cobrança, o meu ecossistema hoje, ele é um ecossistema de cobrança muito grande, então eu ter que sair dessa bolha e olhar com outra visão é um desafio que eu vivo diariamente. E foi onde também eu comecei a me conectar muito mais com Deus, desde 2023. Na Formaster também, onde vocês trazem muito essa questão da espiritualidade, né? E foi onde também eu tive sensações que eu nunca tinha vivido na minha vida, entende? E eu entendi, eu tô entendendo, o Senhor tem um propósito pra minha vida, eu só preciso aceitar e obedecer. E é o que eu tenho vivido dia após dia, assim, eu tenho me entregado cada vez mais, independentemente de religião, pelo amor de Deus, eu não tô aqui pregando religião, mas realmente a nossa espiritualidade, a nossa conexão. Cada dia que passa eu sinto que eu tenho encontrado e eu quero encontrar versões melhores minhas como mãe, como mulher, como esposa, como mentora, como, né, manicure. Então... É que a gente tem um melhor amigo, né? Porque, assim, quando você entende que Deus é seu melhor amigo, eu sempre que eu tô, assim, sozinha no carro, eu fico falando com ele, falo, Senhor, o que seria da minha vida se eu não tivesse o Senhor para eu perguntar? O que seria da minha vida se eu não tivesse o Senhor para pedir? Porque eu acordo, eu te agradeço pelo dia. Acontece alguma coisa, eu te peço, Senhor, e aí? Tem um projeto novo, Senhor? Eu posso? É da sua vontade? Se não for, até para fazer uma cirurgia plástica, Senhor, vou combinar com o Senhor. Eu quero, mas se não for da tua vontade, é só o exame dar ruim. O exame pré-operatório deu ruim, pronto. Eu já entendi que o Senhor não quer. Então, é muito bom você ter um melhor amigo. É muito bom tu construir um relacionamento com Deus. Isso. E poder contar com Ele. Faz com que a vida da gente seja mais leve, né? Sim. Porque vamos combinar que a nossa vida não é muito leve, gente. Olha só. Você tá numa
autobusca sempre de conhecimento, de ser muito boa no que você faz. E para isso, demanda seu tempo, demanda toda a sua dedicação. Aí você tem todas as pessoas ali do seu lado te cobrando para ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma presença mais em casa. Cara, é muito difícil sermos nós. É muito difícil ser mulher, mãe, esposa e filha. Tudo ao mesmo tempo. Empresária, empreendedora, instrutora, mentora, manicure, psicóloga. Sim. É muita coisa pra gente. Então, se a gente não tiver um melhor amigo, se a gente não tiver pessoas que possam nos ajudar para tornar isso mais leve, a gente surta. Com certeza. A gente surta, não tem jeito. Com certeza, não. Hoje, assim, eu não achava justo eu abrir mão da... Eu entendo que a maternidade ela é uma fase. Eu entendo que vai ter um momento que a gente vai ter que se dedicar muito mais. Eu voltei a trabalhar da Cecília quando ela tinha 9 dias. Eu precisei porque eu tinha uma carteira de cliente grande e para eu dar conta, a logística teve que continuar acontecendo. Eu tenho um suporte do Ayrton muito grande em casa, que faz toda essa parte dela, todo esse acompanhamento. Ele é um paizão, assim, pra Cecília, que traz essa tranquilidade para eu poder estar aqui hoje, para eu poder estar ontem no treinamento com vocês. Então, isso é muito importante e eu acho que toda profissional, toda empreendedora precisa ter uma rede de apoio. As pessoas precisam se conscientizar do quanto isso faz diferença para que a pessoa realmente tenha voos maiores. Sim. Porque é muito injusto a gente também ter que abrir mão dos nossos sonhos. Eu não achei justo eu ter que abrir mão desse sonho meu tão grande, sabe? Não é justo. Só que aí a gente fica nessa cobrança, como tu falou, muito grande, né? E não é nenhuma competitividade com os outros. O que é mais curioso é comigo mesma, sabe? Mas, de verdade, eu admiro a sua trajetória, admiro a sua disciplina. Sei que você é uma mulher forte, determinada, muito disciplinada. Quando você quer algo, você vai lá e consegue. Mas precisa todos os dias se perdoar. Você tá sempre dando o seu melhor. Então, assim, olha só, a Jennifer que tomou aquela decisão ali, naquela hora, ela tinha razão. Então, se agora ela tomou essa decisão, vamos passar isso aqui. E assim, gente, é o que eu falo, se a gente realmente quiser reconhecimento, valor, conquista de sonhos, liberdade financeira, tudo isso não funciona das 8 às 5, de segunda a sexta. Não tem jeito. Não existe fórmula mágica. Não encaixa, gente. Não encaixa. Quando não fecha. Não fecha. Agora, a gente só precisa escolher o que te faz feliz. Porque não adianta também a gente só pensar em fazer a Cecília ou o Bernardo feliz e você não. Porque um dia eles vão embora. Sim. E aí? O que te faz feliz? Trabalhar das 8 às 5, ter muito tempo, muita qualidade, tempo de qualidade, estar sempre presente na vida dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, ser a mãe, a mulher e a esposa perfeita, ou conquistar os meus sonhos e todos os momentos que eu estiver perto deles, eu vou olhar nos olhos deles, eu vou amar, eu vou falar, eu vou viver aquele momento. Exatamente. Hoje eu falo isso porque eu vivi isso, eu perdi várias coisas dos meus filhos. Trabalhei muito para conquistar o que eu tenho hoje, muito. Fiquei muito tempo fora de casa. Mas a gente recupera tudo que eu vivo hoje com eles. Primeiro que quando eu tava. Hoje eu tenho mais tempo com eles. Mas sempre que tô com eles, é com eles. Quando eu assisto jogo com o Eduardo, a gente assiste jogo juntos. A gente discute o jogo, a gente briga, a gente brinca, a gente ri, a gente comemora, a gente fica bravo quando o time perde. Quando eu tô brincando, quando eu tô conversando, quando eu tô na academia com o Ronald, o meu tempo é dele. Eu olho nos olhos dele. Não tem celular, não tem nada, é nós dois. Quando eu tô com meu marido, quando eu tô com a minha mãe, quando a gente tá almoçando, quando a gente tá jantando. São os nossos momentos. Hoje eu tenho o hábito de chegar em casa, deixar o celular lá em cima e descer. Porque se você fica com o celular, toda hora você tá respondendo alguém. Toda hora você tá falando com alguém. É verdade. Então é se perdoar todos os dias, entender que a gente não é Mulher Maravilha. E a Jennifer, que tomou aquela decisão, ela sabia o que ela estava fazendo. É sobre isso. É verdade. E no final vai dar tudo certo. Vai sim, já tem dado já. Graças a Deus. Eu já tenho colhido muitas bênçãos e eu sou muito grata pela minha caminhada, de verdade. Assim, eu acho que eu consigo olhar pra trás e ir pro hoje e ter orgulho da mulher que eu sou. Eu acho que isso é muito importante. É eu saber que eu não abri mão dos meus valores, dos meus princípios. Exatamente. E que eu estou sempre disposta a encontrar uma versão melhor, buscar algo melhor pra mim como mulher, pras pessoas que me cercam. Então... eu sou feliz do meu jeito, do jeito que eu sou. Conta pra eles qual foi a sensação de ministrar uma unha para 800 pessoas?
Meu Deus do céu, Michele. Porque eu me diverti tanto naquele dia, foi tão leve, tão gostoso. A Michele, ela prega umas na gente assim que a gente não, que a gente não espera. Olha, por incrível que pareça, eu até comentei sobre isso ontem com uma das meninas lá no workshop. Eu fiquei nervosa no antes, mas na hora que eu tava lá em cima, é incrível. Mesmo estando do teu lado, mesmo tu estando nos olhando, eu fiquei, assim, extremamente tranquila. Tu passou realmente uma confiança muito grande pra gente. De que, não, eu confio em ti, eu sei que tu sabe fazer, então vai lá e dá teu melhor, porque tu não vai envergonhar a marca. Esse é o medo, né? Envergonhar a marca. Mas assim, foi sensacional. Foi indescritível a sensação. É muito gostoso, né? E é mais gostoso ainda porque tu sempre fala que a gente tem que pisar aonde a gente quer estar. Então eu pisei naquele palco pensando que eu quero estar em mais palcos. E vai estar em muitos outros. Tá louco. É um dos meus objetivos, estar sempre preparada, me preparando para realmente viver isso. Foi sensacional mesmo. Mas eu vou te dizer, foi sensacional. Eu sempre tenho que melhorar, se perde no nervosismo, mas eu também me sinto muito bem quando eu tô no one-on-one, assim, com uma aluna também. É um sentimento muito parecido que eu tenho, sabe? Ou seja, ou turma cheia, exatamente, ou VIP, você gosta. Eu dou além do meu melhor, porque eu quero realmente que aquilo edifique a vida daquela pessoa. Que legal. Então, se daquelas 800 pessoas, vamos botar que 100 levaram um pouco da nossa técnica pra casa, que edificou o trabalho dela, pra mim já... Levaram, com toda certeza. Levaram. 100% valeu a pena. E obrigada pela confiança. Foi incrível. Se você pudesse deixar hoje um conselho para uma iniciante, qual seria o conselho que você deixaria? O melhor conselho que eu poderia deixar para uma iniciante é não desistir nas adversidades. Porque qualquer movimento que nós vamos fazer na nossa vida, desafios, muros gigantes vão se manifestar, vão se levantar. Mas se a pessoa sente aquilo, se tu sente no teu coração que aquilo é a se seguir, mesmo que em algum momento dê errado, vai lá e recomeça, porque uma hora vai dar certo. Tudo tem o tempo. Eu tô aprendendo muito sobre o tempo, sobre o processo das coisas, né? E isso pra quem é dominante é um pouco mais difícil, porque a gente quer as coisas pra ontem. Eu não entendia que tinha o processo. Eu achava que era porque eu não era capaz, que não estava acontecendo as coisas pra mim. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem o seu tempo. E não adianta a gente receber uma bênção e não estar preparada para recebê-la. Então, não desistir na primeira adversidade, permanecer, insistir, tentar mais uma vez, procurar fechar os ouvidos muitas vezes para conselhos negativos, para deboches. A gente escuta muito, né? Tá querendo ser blogueirinha. Escutei muito isso no início, por usar muito o Instagram a meu favor. E faça o que está no seu coração, siga a sua intuição, tenha alinhado isso dentro da sua casa, isso é muito importante também, ter isso alinhado para que você siga, né, tranquila e só siga, sem olhar para trás, só siga. Arrasou! Pega essa dica para você, iniciante, porque não tem como dar errado, tá? Não deu errado comigo, não deu errado com ela, não vai dar errado com você, tá? Entenda, existe um processo e a gente tem que passar por ele. Se você pular etapas, você não vai ser a profissional que você sonha ser. Então, passe pelos processos, curta cada processo. E aí, quando você chegar lá, você vai ver que quando você chegar lá, você ainda quer ir além. Engraçado, né? Sempre quer ir além. Eu ouvi o Pablo Marçal falando esses dias que não existe o extraordinário. Porque a gente está sempre em busca de um pouco mais. Hoje o extraordinário é esse aqui. Aí você chega lá. Quando você chega lá, o extraordinário está lá na frente. E aí você chega lá. É sempre uma busca incessante por estar conquistando algo, ser alguém diferente. E isso não é nem sobre bens materiais, né? Nada claro, a gente não a ver. pode ser hipócrita de dizer que isso é uma consequência, mas não é sobre bens materiais. É sobre outros sentimentos, conexões que tu vai construindo ao longo do tempo. Sabe o que é? De verdade, é a evolução. É saber que, assim, o ano passado, se alguém me falasse isso, eu respondia com 10 pedras na mão. Hoje, quando alguém me fala isso, eu olho pra ela e falo, não é sobre mim, é sobre ela. Uhum. E, ao invés de julgar, é sobre ela. Ela que tá cheia de sentimentos ruins, a gente conseguir falar assim, por que será que ela tá assim? O que ela passou? Por que ela tá sentindo isso? Simpático, Quem né? machucou ela, sabe? Então, exatamente. assim, é uma evolução como ser humano. É saber que hoje você consegue demonstrar mais amor pelo seu filho do que ontem. Com certeza. Porque a gente ama. Agora demonstrar é outra história. Com certeza. Né? Eu sempre fui então, é uma muito evolução rígida, mesmo, né? pessoal. Tamo junto. Felipe que o diga, coitado. Jennifer, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu tenho certeza que
isso aqui vai, abrir a mente de muita gente. Vai dar muita força e muita motivação. Quando você estiver aí com preguiça de acordar cedo, lembra que ela viajava 350 quilômetros e de volta, tá, querida? E que ela dormia 3 horas na noite. Obrigada pela confiança mais uma vez, Mi. Foi incrível mesmo. É um prazer fazer parte da Forms. É um prazer estar sempre com vocês. E espero que seja só mais um momento de vários que a gente ainda vai ter junto. Em nome de Jesus. Vão ser muitos e muitos e muitos. Um beijo, pessoal.